agora a roda de conversa do Tom da Ciência. E o tema que a gente está trazendo hoje é Museus e Espaço da Ciência. Como nasceu esse tema? Esse tema nasce de uma disciplina, né, que é ministrada no programa de Ciências Naturais, e essa disciplina é ministrada pela professora Simone Teixeira, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Junto com ela, temos mais outras duas convidadas que são pós-doutorandas do programa de pós-graduação de Políticas Sociais, né? A Aline Portilho, que é produtora cultural do Instituto Federal Fluminense, né? E também a Juliana Aidin, que é pós-doutoranda também do programa de Políticas Sociais e é curadora da Casa Duna, que fica em Atafona, em São João da Barra, né? Então, sejam bem-vindas, obrigado pela presença das três, tá? E é um prazer, o Tom da Ciência está recebendo vocês aqui para essa roda de conversa. E o assunto, ele nasceu através da nossa pesquisa, né? E essa disciplina existe porque introduz os alunos no tema do ensino das ciências através dos museus, né? Trabalha, por quê? Porque a disciplina trabalha com memória, com a ciência, com a política, com o patrimônio cultural, e como a coleta, a acumulação, a memória e também as identidades, esses conceitos permeiam o ensino das ciências, utilizando o museu e a casa de arte, entre outros instrumentos para ensinar ciência, para passar ciência. Então, através desse tema tão amplo e tão rico, eu começo com a professora Simone. Professora, na perspectiva interdisciplinar, como os museus, né, eles são importantes para esse programa de ciências naturais, onde a disciplina está localizada? Eu vou começar contando um pouquinho como é que eu integro esse programa, né, vindo da história e da arqueologia, que são minhas áreas de formação, e vinculada ao CCH, né, o Centro de Ciências do Homem da UENF. A coisa de, não sei te dizer, mas já há mais de 10 anos, eu passei a colaborar com a professora Marília Paixão e o Fernando Luna, dois professores do CCT, né, a Marília da Física e o Fernando da Química, e eles tinham uma disciplina que era Leituras em Filosofia e História da Ciência, né? E me chamaram como historiadora para participar da disciplina. Então, o meu ingresso, vamos dizer assim, no PGCN, ele começa nessa participação, né? Então, a gente tinha atividades mais voltada para a discussão mais sobre a filosofia, do que é a ciência, né? E também da história da ciência, né? Um pouco como é que ela se constrói, principalmente entendendo que a ciência também ela se produz dentro do campo da sociedade, né? Então, um pouco começou por aí, vamos dizer, o meu contato com o PGCN. Depois disso, depois de um tempo, eu ingressei como professora do quadro permanente, na linha de pesquisa que eles têm, né, no programa, que é Ensino em Ciências, que era a linha que eu já atuava, vamos dizer assim, né? E então eu resolvi oferecer, como a minha área de pesquisa sempre foi ligada à questão do patrimônio cultural, eu achei que eu podia trazer o debate dos museus de ciência, né, ou espaços de ciência, e a inclusão da palavra espaço, ela vem um pouco à raiz de que na UENF a gente tem um espaço de ciência, ou tinha pelo menos, eu não sei as condições que está atualmente, né? Então, um pouco para dialogar com a própria instituição, que era coordenado pelo professor Ronaldo Novelli, que se aposentou já, né? Por isso também eu não sei como é que anda o encaminhamento do espaço da ciência. E então um pouco a bagagem que eu tinha, que é essa da constituição da memória, da identidade, né? Que é fundamental para a gente pensar esses espaços, né? E a construção desses espaços, né? A formação dessas instituições que são o museu, eu resolvi levar à discussão justamente para a gente trazer, né, fazer com que nossos alunos que vêm da área, né, que está na área do ensino e ciências, vissem os museus também como um espaço pedagógico, né, conseguissem visualizar o que o museu tem de educativo, né?
Porque muitas vezes a gente não para pensar o que que o museu é, né? Parece que é um amontoado de coisas que vai se guardando e depois expõe, mas o museu ele tem ele é um ambiente de pesquisa, né? A gente tem vários museus no Brasil, principalmente os museus universitários, eles é formado, constituído por professores, por pesquisadores, né? Muitos museus, como o próprio Museu Nacional, abriga cursos de pós-graduação. Então, a gente tem que os museus eles estão ligados à parte da produção do conhecimento, mas também extremamente envolvidos com o componente educativo, né? De uma educação informal, que a gente diria, né? Para o público em geral também. Né? Então, um pouco essa é a trajetória de que eu venho, como é que eu entro no programa, né? Esse último curso que a gente ofereceu esse semestre, eu convidei a Aline inicialmente, porque ela já estava como pós-doc, e a Aline tem uma trajetória na discussão de museus, não especialmente ciência, né? Mas ela tem um trabalho sobre o Museu da Maré, então ela convidei, e no meio do caminho a Júlia entrou no programa também, e eu sei que a Júlia está trabalhando com espaços de memória, museu social, então eu falei, Júlia, não quer se juntar a gente? E foi realmente assim uma experiência muito bacana. Além de nós três, tem uma aluna do mestrado que está sendo co-orientada pela Aline, né? Eu sou orientadora e a Aline co-orienta, que é a Bárbara, que está justamente trabalhando no Museu de Campos. Então, a gente conseguiu, nesse curso, né, eram 12 alunos da pós-graduação, a gente conseguiu estabelecer um diálogo muito profícuo, foi muito animador para todas nós e também para um processo que a gente está começando também. Né? É bom que a gente diga que eu acho que o desdobramento disso ainda está por vir, na verdade. A gente ficou bastante animada com o resultado inicial, né? Então, um pouco. E quanto à interdisciplinaridade, eu acho que tem um pouco de defeito da minha formação. A arqueologia ela é uma área do conhecimento extremamente interdisciplinar, né? Então, eu não consigo pensar em nada monoliticamente. Então, acho que isso me faz ter esse diálogo com tantas áreas de conhecimento, né? Assim, eu não consigo ser uma especialista, vamos dizer assim, alguém que só vê aquele eu preciso olhar para muitos lugares para poder entender as coisas. Um pouco por aí. É importante, né, a gente entender esse início, né, quando nasce a disciplina e como ela se desenvolve para a graduação, e interessante também a contribuição das alunas, né, que vêm e trazem também as experiências vividas, né, então as vivências, assim, e diante disso, né, a Júlia está até aqui com a gente, e também coordena um espaço, né, Júlia? Então, qual é a contribuição, no caso, da tua experiência, da sua vivência, na condução dessa disciplina, né? Como você trouxe os seus projetos, as suas ações junto aí com a casa e também com outras vivências que você tem para enriquecer o desenvolvimento dessa disciplina e também o fazer ciência, o passar ciência, o ensinar ciência para esses professores que estão ali se capacitando e também se formando. Ah, Musa, primeiro, assim, foi muito legal, fiquei muito grata pelo convite da Simone. Eu acho que é interessante, primeiro, eu me apresentar e apresentar o trabalho que eu realizo aqui, porque a gente está falando de interdisciplinaridade também, isso também tem muito a ver com o que eu estou fazendo aqui em Atafona. Eu venho da filosofia, na verdade, do Rio de Janeiro, e desde 2017, eu, junto com o meu companheiro Fernando Codesso, que é aqui da região, a gente decide fundar um trabalho aqui em Atafona, como um projeto piloto, vamos dizer assim, né, de pesquisa em metodologia de ação também, que se chama Casa Duna, Centro de Arte, Pesquisa e Memória de Atafona, justamente com a ideia de ser uma residência artística. O Fernando vem do campo da arte, né, e do teatro, e o que acontece em Atafona é um fenômeno ambiental muito intenso, na verdade, que eu comecei a pesquisar, na verdade, desde 2017, né? Eu não conhecia isso também, eu vim do Rio, e o que acontece aqui é que há mais de 50 anos o território passa por um processo intenso de erosão marinha. Aqui é o delta do Rio Paraíba do Sul,
né? Para quem não sabe, esse rio, nos últimos 50 anos, foi mais de 70%, né, desviado, fora, né, tudo que vem acontecendo ao longo do rio. Então, esse foi um dos fatores que causou esse fenômeno ambiental aqui. Então, assim, aqui mais de 15 quarteirões já foram levados pelo mar, além de 2 ilhas que eram habitadas aqui, a Ilha da Convivência e Ilha do Peçanha, onde moravam mais de 300 famílias, que guardavam saberes ancestrais, né, sobre modos de vida tradicionais do Brasil, né, e que essas ilhas tiveram que ser desabitadas, então teve uma questão também de migração dessas comunidades. Então, aqui em Atafona, né, em São João da Barra, é um território que tem uma série de elementos históricos e sociais e ambientais complexos, e já começa a se colocar, né, esse cruzamento né, dessas coisas que a gente muitas vezes na universidade trata como separados, né, ciências como se elas não tivessem relação uma com a outra, e o que acontece muitas vezes é que existem casos onde a gente vê que na verdade está tudo ligado, né, que um drama ambiental, ele também é um drama humano, ele também é um drama da nossa história, ele também é um drama político, porque ele fala também de decisões políticas, né, de destruir determinados territórios para avançar o desenvolvimento de outros territórios. Então, existem muitas questões que se colocam a partir desse cenário, né? Eu falo que cenário como uma metáfora mesmo, porque isso, a erosão, ela não é só dessas casas, né? É uma erosão em muitos sentidos. Existem muitas vidas que vivem em torno da cadeia da pesca, que perdem muito também com essa erosão. Então, em 2017, a gente vem para cá para começar a pensar tipos de ação. Eu venho da filosofia, mas eu estava já muito envolvida com movimentos sociais, e pensando também essa relação dos saberes com as práticas, né? E nesse sentido é interessante falar de museu também, porque a gente começou a pesquisar o que pode ser um museu, que tipo de museu pode ser criado a partir das demandas específicas de cada território, né? Como é que esse museu seria criado? Seria, né? E aí nesse sentido eu achei muito importante me vincular à universidade novamente, porque eu acho que é importante para esse lugar receber os efeitos da universidade e o que a universidade pode contribuir com o território, e também acho importante que o tipo de conhecimento que se produz aqui volte para a universidade também, para poder chegar nas próximas gerações que estão entrando. Então, eu achei essa possibilidade de interagir com a universidade muito importante, né? Eu estava terminando meu doutorado em filosofia, mas justamente querendo sair dessa coisa da disciplina ali, especialista naquilo, que a filosofia, muitas vezes, ela fica muito autorreferenciada, né, a partir de uma história clássica e canônica, e, na verdade, eu estava interessada em pensar como o mundo também produz reflexão e como a gente pode usar tudo que a gente recebe na universidade para somar em territórios que vivem questões dramáticas, tanto na prática quanto também no imaginário, né, das comunidades que precisam de perspectivas de futuro, e o mar está comendo o chão, né? Então, como a gente pode trabalhar simbolicamente isso, né, e também entender esse fenômeno da erosão, não encerrando ele numa destruição simplesmente, mas também percebendo as dinâmicas de resistência que se criam nas comunidades que têm um vínculo territorial e que valorizam esse território apesar de tudo, e que ainda lutam para continuar vivendo aqui porque acreditam que existe um modo de vida ligado a esse ecossistema que também tem muito valor, entendeu? E que a gente não pode abandonar. É interessante também para falar dessa minha experiência na sala de aula, mas que
eu trouxe a partir da minha experiência aqui em Atafona, Isso. que logo que a gente chegou, assim, a gente alugou uma casa com bastante espaço, uma casa grande, e aí a gente resolveu que a gente ia começar um museu dentro de casa, e começou a fazer chamadas na internet para receber e fazer coleta e comprar, enfim, materiais dos territórios que já tinham sido levados pelo mar, e que isso seria um museu público, assim, né, aberto. A gente tem uma hora de visitação, a gente começou a fazer eventos pedagógicos com escolas da região, com relatos, né, chamando pesquisadores também para falar sobre isso, para falar sobre a questão ambiental, que é uma coisa que fala-se incrivelmente pouco, mesmo aqui, onde a coisa está acontecendo, assim, existe muito pouco debate em torno, né, do que realmente está em curso, né, no Brasil hoje, assim, no sentido mais amplo, porque a Tafona é intenso, mas não é um caso isolado, né? Existem muitos outros territórios que estão sofrendo erosão e que já estão sendo afetados pela questão ambiental, mas esse museu a gente chamou era a Tafona Museu em Processo, que era justamente trazer essa ideia, de que o museu não é uma coisa fechada, que ele está aí para ser construído, e coletivamente, porque essa construção ela vai se dar a partir das pessoas que se aproximam e com a nossa percepção também a partir das ações, e que aqui existe essa dimensão de que está tudo já em processo de perda, né? Tudo que a gente está vendo está se perdendo, né? Então, como lidar com essa ambiguidade, né? Eu acho que o museu, quando eu comecei falando o que pode ser o museu, né? Eu acho que o museu ele tem essa ambiguidade de poder ser aberto, né? A Aline tem mais experiência também com isso, essa proposta da museologia social, né? Que nas últimas décadas os museus estão tendo formatos muito variados, né? Muito em função do território, do assunto e da situação que está sendo trabalhada na proposta museológica. Então, eu acho muito interessante para a gente poder pensar, e trouxe algumas coisas nesse sentido, tanto da filosofia, né, que também questiona justamente os próprios limites da ciência nesse sentido, né? O que define qual é o saber que vai ser guardado, né? Como é que esse saber se constrói? É a partir de práticas, é a partir de decisões culturais, né? Dos movimentos sociais que estão participando e construindo a história. Então, a ciência não está desconectada da realidade, como muitas vezes parece. Então, era um pouco isso que eu acho que eu trouxe para a disciplina, e realmente a gente estava com muito desejo de falar sobre isso, porque tem muito a ver com as nossas práticas. Legal, Júlia, que você trouxe essa experiência, porque eu acho que você até acabou adiantando. Já vou perguntar para a Aline, né? Aline, quais foram a sua contribuição, a sua vivência, né? Com a disciplina. Quando você ministrou a disciplina, você trouxe algumas experiências, vivências que nem a Júlia trouxe, e que também contribuíram bastante. Você que atua também numa instituição, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Qual foi a sua contribuição? Foi uma experiência muito interessante, muito rica. Todo esse debate que Simone e Júlia trouxeram, a gente pode compartilhar isso com pessoas que estão na sala de aula ensinando ciências. Eu achei isso o grande aprendizado que eu tive com essa disciplina, né? Aproximar a gente de um campo que, à primeira vista, parece estar um pouco afastado, mas está completamente conectado com o que é o campo dos museus. Então, entrar no museu é se aventurar na descoberta humana, né? Independente do tamanho do museu, da localização do museu, é sempre uma aventura sobre o conhecer a história de um lugar, o conhecer a história de uma área científica, conhecer a história de como as pessoas trabalham, né? Então, o museu é sempre um lugar de se aventurar a partir do conhecimento, da descoberta da vida. E aí a gente dialogar sobre isso com pessoas que estão na sala de aula, instigando e incentivando, às vezes, crianças, adolescentes, jovens, a descobrir mais, a aprender mais sobre como funcionam
as coisas do mundo, como funciona a física, como funciona a química, a biologia, e conversar com esses professores e falar, então, isso que você faz, isso que você pesquisa, a gente torna isso um museu. Vamos agora pensar essa sua pesquisa como uma exposição de museu? E a sensação é que um mundo inteiro se abre a partir disso, né? Tem toda uma discussão sobre metodologias de ensino ativas, inovadoras, e isso se conecta de uma forma muito interessante durante o curso, porque, apesar de não ser o objetivo principal da disciplina, os próprios estudantes trouxeram essa aproximação. Então, a gente percebeu que o que a gente fala do museu, né, de como o museu precisa comunicar, expor o seu acervo, aquilo tinha uma conexão muito interessante com essas metodologias de ensino. Então, eu acho que foi uma troca muito interessante, muito feliz, né? E as discussões teóricas muito ricas, porque a gente, né, trazia os textos e os alunos traziam, a partir dos seus pontos de vista, questões muito interessantes, muitas vezes não estavam na nossa leitura, então eles colocavam, traziam aquilo para uma realidade de sala de aula e para uma reflexão sobre o que é ensinar a ciência, que foi um momento muito rico, assim, né? Foram coisas muito interessantes que a gente vivenciou nesse período, né? Então, essa aproximação do museu com o ensino, que não é exatamente nova, né? O museu é um espaço de ensino. Na história da educação tem várias iniciativas, né, do museu se aproximar da escola, mas foi uma aproximação nesse contexto, nesse momento específico, que foi muito rica. Obrigado pela sua contribuição. E eu ia até te perguntar, já aproveitar, de que forma que o IFE, né, é uma outra instituição que está dentro de campus também, né, tal como a UENF, o IFE já tem trabalhado essas alternativas de museu ou de espaços que busquem memória, que busquem essa interação entre memória e ensino? De que forma que o IFE tem trabalhado? Sim, aqui no Campus Centro, que é onde eu trabalho, é um campus centenário e tem, né, um projeto, o projeto Centro de Memória, que tem um projeto desse em cada campus do IFE. O daqui do Campus Centro, ele se dedica muito a cuidar dos acervos que essa longa história produziu, né? Atualmente eu não estou coordenando mais esse projeto, é o professor Rodrigo Rossellini, e tem um trabalho ali de arquivo, de cuidado daquele acervo, mas além desse projeto, a gente estava com planos de, em 2020, fomos interrompidos, né? Todos fomos um pouco interrompidos em 2020, mas o nosso plano era a gente começar a inventariar as obras de arte, os objetos históricos que tem no campus, que estão espalhados, né, pelo campus e que contam essa história, e também retomar o trabalho da curadoria educativa, que foi desenvolvida por alguns anos, muitos anos, pela Márcia Rangel, que é servidora aposentada aqui do campus, e a nossa ideia era, em 2020, vai ficar para 2022 possivelmente, é reativar essa curadoria educativa para colocar esse espaço do IFE, esse espaço histórico, esses objetos, a serviço do ensino, do aprendizado, não só dos alunos do IFE, mas os de fora. Então, a gente conseguir produzir exposições, colocar o acervo em exposição, pensar o próprio campus como um museu aberto, como a Júlia comentou, né, sobre a museologia social, que é uma vertente da museologia muito interessante, que ela coloca a comunidade no centro dos processos. Então, acumular o acervo, organizar um acervo, contar uma história, está a serviço da comunidade que aquele museu articula, de como aquela comunidade se enxerga naquele museu, para que ele serve para aquela comunidade, construindo identidades, construindo pertencimentos, construindo posicionamentos políticos que são fundamentais e que estão em todos os museus. Então, com essa perspectiva da museologia social, a gente conseguir transformar o próprio campus num museu a céu aberto.
E a gente conseguir fazer circuitos, conseguir aproximar essa história de quem está hoje vivenciando o campus. Porque ele tem muita história, então tem muitas pessoas que se identificam. E tem as pessoas do presente, então tem o aluno de agora e o aluno do passado. E o aluno do futuro, que frequentemente visita o campus e tem uma expectativa de estar ali. Então, como que a gente consegue promover processos que conectem, né, esses sujeitos todos que estão envolvidos? Mas são processos em elaboração, né? Por conta da pandemia, a gente teve que suspender um pouco, mas tendo essa pegada, né? Essa visão de que a gente pode se utilizar dos instrumentos do museu para provocar a descoberta, para provocar a curiosidade e assim construindo conhecimento. Bom, já que a gente está falando de uma instituição pública, a UENF também a gente trabalha com os museus, né? E muitos deles também são públicos, outros cobram algum valor, etc. Vai para as três. Quais são hoje, na análise de vocês, as políticas públicas, não só relacionadas à ciência e museu, mas as políticas públicas para fomentar o acesso aos museus, a criação de novos museus? Como vocês, como professoras, especialistas no tema e também convivem com o tema, de que forma que essas políticas públicas podem surgir, quais que já existem, quais são as lacunas? Professora Simone, por favor, pode ser a primeira? A gente, no Brasil, né, a gente, a partir eu não vou saber o ano de criação, talvez a Aline tenha melhor essa informação, que é a criação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Você lembra da data? Foi durante a gestão Foi do em Gilberto Gil. 2009. Exatamente. Que é um marco fundamental. É um marco fundamental, porque até então havia uma diretoria de museus, mas ela ficava atrelada ao IPHAN, né? Ela não existia um instituto específico para cuidar dos museus, nos museus públicos no Brasil, né? O que significa dizer, é claro que o IBRAM ele trata fundamentalmente dos museus federais, né? Ele tem uma perspectiva de cuidar dos museus federais. No entanto, a existência de um órgão significa que existe um direcionamento, existe um programa de governo que vai ser um programa de governo que fala da gestão pública desses órgãos. E como ela vem do governo, né? Ela está emanada no governo federal, o que se espera é que ela se reproduza, né, nas outras esferas governamentais, isso é, que ela sirva de referencial, né, para que os museus estaduais e os museus municipais, claro, todos eles participando, porque todos participam desse instituto, mas que se possa estabelecer. Então, por exemplo, a partir da criação do IBRAM, foi criado o sistema de museus, né? O que significa que existe um diálogo maior entre todos esses museus das diferentes esferas, né, públicas e também com os museus privados. Eu acho que a Aline pode falar disso um pouco melhor do que eu. Esse ponto é fundamental. A fundação do IBRAM é um marco fundamental na história dos museus, porque o que acontece? A gente tem um campo do patrimônio que ele vem se estruturando ao longo do século XX todo, né? Em primeira fundação do SFAM, que depois se torna IPHAN, enfim, passa por diversas siglas, tem uma legislação que protege o patrimônio, então tem uma construção de décadas, né, que conformam o que a gente pode chamar de um campo do patrimônio. No caso dos museus, esse campo dos museus, ele passou por muito tempo atrelada a essa questão do patrimônio, né? Uma instituição que vinha a serviço da preservação do patrimônio, era um espaço de preservação, e a partir desse marco que a Simone colocou, esse campo ganha determinada autonomia, ao lado do campo do patrimônio, ao lado do campo da cultura, mais ampliado, né? Então, que a gente passa a ter instrumentos específicos para a gestão do museu,
Então, o Museu Federal, né, ele tem lá, compõe uma rede, ele, né, está dentro daquelas instituições que o governo federal precisa ter a sua responsabilidade, mas, para além disso, o Sistema Brasileiro de Museus, o Plano Nacional de Museus, os fóruns nacionais de museus vão dando estrutura para os museus, independente da sua vinculação com o governo federal ou estadual. É um compromisso com a instituição museu. Então, um museu tem que ter um plano museológico, tem que ter um suporte museólogo, tem que ter uma série de elementos que vão colaborar para a sua existência. Não são normas, né, itens de uma lista para serem indicados. São elementos que vão dar solidez para esse empreendimento. Então, a gente pode começar, a partir de 2009, a entender um campo específico para a gestão dos museus. E isso é fundamental. Inclusive, esses instrumentos que vão ser criados a partir de 2009 colocam justamente a museologia social como centro, como um lugar específico, né? Então, você tem a possibilidade de construir museus nesses marcos da museologia social. Então, é um período que colocou bastante avanço para a instituição do museu. E que vivemos alguns retrocessos, de modo geral, na política cultural, com a ausência de investimentos, com a ausência de preocupação com a pauta da cultura, né, como o objeto de política de governo, efetivamente, com interferências colocadas num campo político, né, de cercear a existência de outros pontos de vista, enfim. Lembrei de uma política pública que me faz muita falta, particularmente nesse momento, que é a dos pontos de cultura, que o Gil chegou a implementar, também não lembro a época, mas que já era uma maneira também de se organizar uma produção cultural, talvez com normas mais flexíveis, né? Mas de reconhecer movimentos sociais, por exemplo, ou casas religiosas, ou procissões da pesca, enfim, né? Sociedades ou comunidades que conseguiam ter ali algum tipo de produção cultural podiam provar isso de alguma maneira e se tornavam pontos de cultura, e a partir daí tinham investimentos do governo para manter aquele espaço, né? Porque muitas vezes esses espaços, essas práticas, elas não conseguem se manter, não produzem, como é que eu vou te dizer? Economia mesmo, né? No sentido de algo que dê lucro, entendeu? Econômico nesse sentido. E que aí existiu, né, esse projeto que foi muito bacana, que disseminou muito, né, a cultura nos interiores do Brasil. Que, inclusive, tinha os pontos de memória. Eles surgiram mais tarde, né? Porque os pontos de cultura, eu também não sei te dizer, mas isso aí já deve ser de 2004, 2005, por aí, né? Os pontos de cultura. O primeiro edital de ponto de cultura é de 2004. 2004. É. Isso, exatamente. Mas os pontos de memória, ele começa um pouco depois da instituição do IBRAM, justamente. Mas eu tenho a impressão que ele teve pouca aplicação. Você lembra disso, Aline? Os pontos de memória eles surgiram inspirados nos pontos de cultura. A primeira edição deles tinha um formato um pouco diferente, porque eram iniciativas que estavam no contexto de um programa antigo também, que era o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, uma sigla desse tipo. Então, eram territórios que faziam parte do PRONASSE que foram indicados a receber os primeiros pontos de memória. Mas tinha exatamente esse mesmo princípio, que é o quê? Você pega um volume de recursos do governo federal, né, recursos que devem ser aplicados na gestão da política pública de cultura, e aplica de maneira pulverizada em diversos lugares do país, em lugares que não recebiam, primeiramente, né, tanta atenção, tanto recurso, né?
até na aplicação do recurso, tem algumas questões que se vivenciou, né? Alguma concentração em determinadas regiões e tudo, mas o principal caráter, que é de injetar recursos em lugares que não se alcançava pelos meios tradicionais à época, isso é uma guinada na maneira de pensar a política cultural. E tem feito muita falta hoje em dia, né? Depois os pontos de memória abriram essa participação por edital, mas era um volume menor de recursos, já numa outra fase da política cultural, e por hora a gente sente saudade. Seria muito Mas importante em nesse determinado momento. momento a gente teve a transição, né? Assim, o impeachment, o golpe com o impeachment da Dilma, e todas essas ações elas foram totalmente abandonadas, né? Infelizmente. Aproveitando o assunto, né, que a gente abordou em relação a uma tomada do Ministério, né, da Cultura, que foi criado os pontos de cultura e etc. Até cheguei a fazer algumas reportagens na época sobre pontos de cultura e acompanhei 2 deles e tal. Nem era aqui no estado, era em outro estado. Mas era uma iniciativa bem bacana, né, bem interessante, porque eram pequenos núcleos que conseguiam se manter vivos, né? E eu trabalhei, fui em 2 sobre, eles trabalhavam com danças juninas, né? Era um núcleo nordestino dentro do estado de São Paulo. Então, assim, era bem interessante, porque eram descendentes e era um grupo tradicional, e esse grupo tradicional de danças nordestinas. Eles ensaiavam o ano todo. Eles saíam pelo Brasil se apresentando e etc. E era um recurso que era muito importante para eles para manter vivo, né, a cultura e manter vivo também a prática que eles tinham. Então, eles alugavam a casa e tem todo um trabalho na casa e tal, uma casa nordestina e tal. E ali tinha todo o trabalho deles. E aí a gente se depara com um cenário caminhando para... A pandemia aconteceu em 2020, mas antes dela a gente já observa uma decadência, né? Uma desvalorização, falta de políticas públicas, como a gente está falando aqui. A gente está falando de um edital de 2004. Então, assim, são 17 anos o edital. Então, assim, ele durou alguns anos, né? Eu fiz essas matérias em 2010. Então, já tem um tempinho já. Então, a partir daí, como a gente observa qual é o destino dos museus? Existe um destino, existe uma desvalorização, porque a gente observou 2, 3 acidentes grandes no Brasil, né? Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. A gente observou também um grande acidente no Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, não é só a desvalorização, né? O descuido, o lapso, a perda. E qual é o futuro? O que vocês vislumbram, que vocês observam sobre o futuro dos museus? Eu vou começar lembrando uma coisa que eu acho que é fundamental, né? O papel do museu numa sociedade, né? E aí eu vou lembrar desse filme que fez muito sucesso, o Bacurau, né? O que tinha em Bacurau? Tinha um museu, né? E o museu é o lugar mais significativo naquela narrativa, né? Inclusive o filme fecha com o museu, né? Com uma reflexão sobre aquele espaço. Então, esse espaço ele é extremamente importante em qualquer cidade, né? A gente precisa desses espaços, dessas instituições de memória, elas são fundamentais, né? E eu diria para você, a gente tem um problema sério, que é o financiamento dessas instituições também, né? Porque são instituições que demandam inúmeros recursos. Talvez o Museu Nacional tenha sido o mais gritante desses que a gente viu recentemente, né? Mas a gente também teve logo depois, o ano passado, se não me engano, um incêndio também no Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Se a gente pensar num tempo mais atrás, a gente já teve um grande incêndio no próprio no MAM, no Rio de Janeiro, Museu da Língua, enfim, a gente vê que essas instituições
elas sofrem, né, não apenas com os incêndios, mas também com roubos, né? A gente tem uma série de roubos, por exemplo, no Museu Nacional, na parte de biblioteca de gravuras, né? Nos espaços como, por exemplo, o acervo do Itamaraty, mapas, enfim, a gente tem são instituições, e não só no Brasil, né? Recentemente tem um caso que está sendo super debatido na Espanha, que foi um roubo, se eu não me engano, de 2004, de um exemplar, eu acho que de Galileu Galilei, e isso, enfim, os museus também são passíveis de ações de roubo, né? Vinculado a tráfico desses bens. Então, não é só os incêndios que nos fazem ficar um pouco alertas, né? E o que é preciso é uma política sistemática, né? Uma política clara de apoio a esses museus, né? Aos museus que são os grandes museus, que trazem em si essa tradição museológica de grandes coleções, mas também incentivar novos espaços, que foi o que se tentou fazer a partir do ponto de cultura, dos pontos de memória, né? De criar espaços que talvez não demandem tantos recursos, né? Como pode ser o Museu Nacional. Eu não sei se vocês tiveram no Museu Nacional antes quanto tempo fazia que cada um de vocês, né, foram ao Museu Nacional, mas eu tinha ido bem recentemente. Tinha uma ala que tinha sido recém-restaurada, mas o estado geral do museu era muito triste para quem, né, sei lá, gosta de frequentar museu, porque tinha partes realmente muito com problemas de filtração, que você via fiação, enfim, né? E se não há um investimento. E o museu, a gente sabe que ele também é rentável. Quando a gente vai para a Europa, os museus são lugares caros também, e são públicos, mas a gente paga para entrar, na maior parte deles. E eles são rentáveis porque eles funcionam também, né? Não, estava pensando, né, qual o futuro dos museus e a gente está num momento, né, gente, que, assim, é muito complicado, porque além do abandono histórico, né, da dificuldade de colocar dinheiro público nisso, esse nosso momento, para além disso, existe uma criminalização dos museus, dos movimentos culturais, dos artistas. A gente teve, assim, no ano passado, exposições que foram censuradas, né? Ataques, as pessoas estavam produzindo isso, ataque a toda a classe, entendeu? Isso também, inclusive, faz parte de um processo de construir uma opinião pública de que os trabalhadores da cultura e de que os museus são lugares que não importam, são lugares de, sei lá, nem sei como eles chamam, mas assim, a gente sabe, a gente acompanha isso, né? Mas, gente, falam coisas horríveis, né? Dentro dessa lógica, né, fascista, pentecostal que tomou conta da nossa realidade, assim. Eu acho que hoje não dá para pensar em futuro de museu do jeito que está. A gente precisa conseguir mudar o estado das coisas no macro, senão a gente só vai ter museu militar. E da igreja, né? Aqui em Campos, por exemplo, estava tendo todo o debate semana passada que tinha uma praça que levava o nome do Capi, que era um diretor de teatro muito importante na região, e que estavam querendo que virasse Praça da Bíblia, entendeu? E é isso, sabe? O cenário que está posto para a gente é esse. Não tem condição de pensar em museu se não mudar essa estrutura, porque senão a gente vai ser realmente militar e pentecostal, assim. Infelizmente é como eu vejo, sabe? Assim, e realmente acho que quem está trabalhando com cultura hoje está fazendo um trabalho de resistência duro e violento, porque é muito ataque. Assim, e acho inclusive que a universidade tem um papel muito importante nessas colaborações, sabe? Mesmo o FIC, né, Simone, que a gente estava participando aquele dia, FIC, o Fórum, como é que era, gente? Fórum Interuniversitário de Cultura. Que está discutindo trabalho com cultura, trabalho com arte, isso tudo tem a ver com o que acontece dentro dos museus, sabe? Mas só para complementar, tem uma coisa do museu que a gente tem, eu acho que
o museu é uma instituição, sei lá, que ela vem da Grécia, né? A palavra museu, pelo menos, está inspirada nas musas, né? A gente tem os primeiros locais de guarda das estátuas, enfim, né? Uma coisa que possivelmente, inclusive, mais antigo, enfim. Mas e a gente vê que é uma instituição com uma capacidade de renovação muito grande. Eu acho que isso é uma questão importante da gente considerar, né? É uma instituição que ela tem traços. A gente tem os grandes museus que parece que perpetuam uma forma de concepção, mas, ao mesmo tempo, é extremamente dinâmico. A gente vê a surgir em museus completamente diferentes, museus de favela, por exemplo, né? Numa concepção completamente diferente. Então, a própria instituição ela tem essas condições de se autorrenovar com muita frequência, né? Acho que aí deixa para a Aline. Na hora que o Mozart perguntou, a palavra que veio na minha cabeça foi existirmos. Existir. O que resta para os museus? Se agarrar na esperança de continuar existindo, que é bem isso que Júlia e Simone estavam colocando. Tem um aspecto simbólico, que é um momento de resistência, que é um momento da gente, né, se colocar nesse lugar, né, de continuar construindo e entendendo a relevância de resguardar essas memórias, as diversas memórias. Tem a questão financeira, que ela é fundamental, sem ela a gente não consegue tocar, e revela também o lugar social dos museus para quem governa, né, naquele período, quem está à frente dos governos, né? Porque é preciso destinar recursos financeiros para os museus e logo não para outros lugares. Então é uma escolha política. Então, é o tempo todo o que nos resta, né, o que temos para o futuro, é a gente continuar nesse lugar de mostrar que tem que ter museu na favela, tem que ter museu em Metafona, tem que ter museu no MST, tem que ter museu nos diversos lugares da sociedade em que se produz as múltiplas formas de ver o mundo e que disputam a sociedade, para que essas formas consigam construir a sociedade de uma maneira justa, equilibrada, disputar essa sociedade. É uma tarefa grande para os museus, né? Assim, mas os museus vêm resistindo, né? Ao longo das décadas, vêm se adaptando, inclusive de uma maneira se adapta aos tempos de uma maneira mais fácil e mais criativa do que muitas outras instituições. E então é isso, continuar construindo esse lugar de valor para os museus, continuar fazendo novos museus com novas perspectivas e resistindo. Que os museus são espaços, né, que recentemente têm recebido, principalmente os grandes museus, os museus europeus de história natural, né, esses museus cujas suas coleções são resultantes de verdadeiras pilhagens, né? A gente sabe que no momento que houve a crise da Grécia, né, em que a Alemanha foi com mão dura para cima da Grécia, o que os gregos reivindicaram era a devolução de todas as suas peças arqueológicas que estavam nos museus alemães, né? E isso é uma pauta frequente, né? Que tem tudo a ver com uma percepção decolonial, né? Que esses museus são frutos de colonialismo, de saques, de pilhagens, né? O próprio Louvre, né? Esses grandes museus. E eles não vão deixar de existir por causa disso, né? Esse vai ser um embate frequente. A gente, no Brasil, também tem certos embates com coleções etnográficas indígenas que já foram reivindicadas por povos indígenas, né? Então, essas instituições, vamos dizer, maiores, elas vão continuar existindo quanto instituições, defendendo os seus acervos, né? Porque é uma instituição que se constitui a partir dessas coleções, né? de coleções imensas, mas também existem outras alternativas aos museus, né? A gente tem hoje na internet aquele Museu das Pessoas, né? Que é totalmente virtual, ele já tem até alguns anos, né? Não sei nem se ainda
funciona, para dizer a verdade, mas durante um tempo aquilo era bastante interessante, a pessoa ia lá e deixava seu depoimento. Então, assim, a gente tem, a ideia do museu, né, ela tem essa capacidade, essa maleabilidade de lidar com essas questões, né? E ela também é passível de crítica pela sua própria estrutura, como hoje a gente vê uma série de críticas aos grandes museus, às suas coleções que não são devolvidas, né, aos povos de origem, enfim, toda essa questão, né? É isso que eu já ia falar com vocês em relação ao futuro, não futuro, mas o que está acontecendo, né? Então, tem até alguns dados aqui internacionais que 90% das instituições fecharam, né? Esse 90% dá mais ou menos 60 mil instituições pelo mundo, né? E 13 delas não devem reabrir, né? Segundo os cálculos. Mas, assim, como a professora Simone estava falando, né? O museu se adapta, o museu se reinventa, né? Então ele acaba encontrando uma outra abordagem, né? E a abordagem na pandemia foi uma abordagem virtual, foi um olhar virtual, uma navegação virtual. Então, assim, de que forma que vocês enxergam essa alternativa, né? Não só na pandemia, mas pós-pandemia, né? Veio para ficar? Acho que tem alternativas que não é só a virtual, né? Existem alternativas que não é só a alternativa virtual. Acho que a solução que a Júlia tem feito lá em Atafona, ela mostra uma outra forma de um museu que ele pode existir, né, Júlia? Que não necessariamente é virtual. Uma outra experiência foi uns alunos que a gente teve aqui na Vila Maria, que eles montaram uma exposição itinerante, a Júlia vai falar da experiência dela, mas uma exposição itinerante com o acervo fonográfico da Vila Maria. Então, a Vitória, que montou a exposição, ela ia com um radinho, um negócio, uma caixa de som em formato de rádio, com um pendrive, colocava os áudios e aquele era o museu, né? Era você ouvir aquelas músicas que estão dentro da Casa da Cultura Vila Maria. Então, eu acho que a Júlia vai ter exemplos mais atuais, inclusive, e mais contundentes dessa experiência do museu itinerante, né? Que a gente realizou um que a gente chamou, na verdade, de museu ambulante aqui, e que é engraçado que eu mencionei aquela primeira experiência que a gente teve, né, do museu em processo, e que era uma coisa dentro da casa e tal, e que a gente depois teve uma série de críticas, autocríticas, né, principalmente, em relação a como isso se deu, como a gente poderia avançar, como a gente poderia atingir outros públicos. E aí veio a pandemia, e a gente, na verdade, o Fernando teve a ideia de adaptar o cenário do grupo de teatro, um grupo de teatro que faz teatro de rua, e que é uma bicicleta gigante com moldes feitos a partir de caixa de feira, e a gente imprimiu as imagens para se adaptarem a esses caixotes, pegou essa bicicleta gigante de 5 rodas, construída assim, e levou para a comunidade e fez uma experiência de exposição ao ar livre, sem avisar com antecedência, para não irem pessoas ali além daquelas que já estavam ali. E a gente foi em comunidades da pesca aqui de Atafona, então a gente atingiu também os pescadores que se relacionavam diretamente com o território. E foi muito tenso, né, por questão de Covid, todo mundo com 15 máscaras e sprayzando álcool, então a gente também tratou essa experiência para também falar do Covid, sabe, para também propor uma educação de Covid, que muitas pessoas têm resistência ainda a usar máscara no dia a dia, né? Mas foi essa coisa ao ar livre. Acho que ao ar livre é uma coisa interessante também. Um dos trabalhos, agora eu lembrei que um dos trabalhos de apresentação lá da disciplina que a gente deu, ele falou de fazer um museu no ônibus também, né? Botar as coisas no ônibus, pegar um ônibus e parar numa praça pública e montar uma exposição e desenvolver uma ação educativa, né, a partir desse dispositivo móvel que pode parar numa praça, que não precisa estar num ambiente fechado, criando aglomeração, e que também, às vezes, é mais em conta, né? Assim, é mais fácil de gerir economicamente
um ônibus e ter o material do que manter aquela instituição com tudo que tem que ter. Acho que essa dimensão virtual, acho que em parte sim, ela, né, a gente não precisa abandonar as coisas que o virtual trouxe. Acho que, né, muitos museus abriram, né, virtualmente para o mundo inteiro, então você da sua casa podia fazer visitas nos museus internacionais, que eram coisas que antes da pandemia não existiam, né? A gente pode ver coisas em outros estados, e isso é positivo, né? E acho que isso pode ser incorporado também às práticas tradicionais, mas não vejo isso voltando, até porque, de fato, pode ser prático em muitas situações, mas como a Simone falou, também acho que a gente não precisa restringir a experiência agora ao virtual. Acho que a gente pode também pensar em construir coisas em outras dinâmicas, entendeu? Trazendo, pautando essa questão da Covid, enfim, se ela continuar, né, em algum momento, mas construindo coisas menores, né, em outro tipo de dinâmica. Foi bem legal, assim, na verdade, essa experiência, e a gente conseguiu não aglomerar, sabe? Conseguiu manter um controle das pessoas, porque fez também com esse cuidado de pensar antes aonde ir, em que horário ir, quem frequenta esse lugar, quantas pessoas em cada horário, né? Então a gente fez esse mapeamento prévio, diferente de, por exemplo, se quisesse fazer, sei lá, sem Covid, a gente poderia pensar um dispositivo desse saindo da igreja no domingo à tarde, que ia ter todo aquele pessoal e você atinge mais pessoas, mas como não queria aglomerar, teve essa outra pesquisa, né, prévia de como isso poderia funcionar, e foi uma experiência, assim, acho que o museu cumpriu sua função ali, sabe, porque realmente a gente conseguiu fazer ali um espaço de ciência, entendeu? Eram as pessoas falando de história, falando de geologia, falando de memória, falando de pertencimento, falando de gerações para as outras gerações que não viram aqueles territórios. Então, eu acho que foi muito funcional, assim, dentro do que a gente imagina de que pode acontecer de potente, de pedagógico, a partir do dispositivo museu, ele pôde acontecer em outros formatos. Foi no momento de pandemia que não, assim, estava grave, mas não estava vermelho, né? Foi assim, foi tudo muito delicado e muito tenso, porque a gente sabe que a cada semana o cenário pode mudar, né? Mas deu tudo certo. Todo mundo fez com isolamento, foi tudo muito muito tenso com essa questão, mas foi um ensaio, assim, uma experiência positiva, assim, de museologia mesmo. Essa questão do virtual e né, do presencial e o híbrido, esse é um debate que permeia o campo da cultura de uma maneira geral, né? Que é, por um lado, incorporar essas ferramentas e amplificar o alcance das ações, e então elas ajudam muito, né, a difundir esses acervos, a comunicar que essas ações estão acontecendo, mas realmente não se encerra nisso, né, a ação do museu. Repensar as possibilidades de presença, de estar junto, de conectar. Então, o virtual ele vem, eu acredito, para complementar essas experiências. Vai ser muito útil, vai ser muito interessante poder ter eh, essas formas híbridas, né, do presencial com o virtual, e isso vai ser uma forma de intensificar essas relações, de conectar cada vez mais. Mas também acredito muito que não venha substituir. Não é uma. Não acredito nem que seja uma questão tentar substituir. Acho que é realmente usar como mais um instrumento. Agora que, de alguma forma, essas ferramentas foram mais popularizadas, né? Chamaram mais atenção, né? E entraram num uso mais coletivo, usar isso como mais um instrumento de criar mais conexões. Bom, para a gente finalizar, já está dando uma hora, eu queria pedir para vocês deixarem uma análise, uma mensagem sobre a participação do museu na sociedade, né? A professora Simone chegou a tocar nesse assunto, né? E a visão de vocês, de que forma que a sociedade pode ser melhor, de que forma que a sociedade pode
escolher melhores governantes, conhecer melhor a sua história, se relacionar melhor com seus antepassados, identificar políticas públicas, por que não, nos museus, de que forma que a atuação dos museus ela é fundamental para a vida em sociedade. Nossa, é uma resposta tão complexa, Moza, e atualmente, nesse momento que a gente vive, eu não sei se eu sou capaz de uma resposta, mas, de todos modos, né, eu acho que a gente tem que lembrar assim, que é fundamental a história, né? Assim, a gente conhecer, né, o nosso passado. Eu vou falar um pouco aqui de Campos, né? Assim, a gente não conhece nada, por exemplo, das populações indígenas que viviam aqui em Campos, né? É uma história em que as escolas não trazem esse tema, né? E como é que a gente vai entender uma complexidade que é as relações que se estabelecem a partir de então, né? Se a gente não sabe, não tem conhecimento sobre essas populações que viviam aqui antes, né? E hoje essa história de escola sem partido, né? Que tira matérias como história e geografia, né? Tempo e espaço, são duas dimensões fundamentais para qualquer ser humano, né? Para qualquer sociedade. Você precisa se situar em um lugar e num espaço. E quando você não tem, não consegue fazer isso, eu acho que você não se realiza completamente como ser humano. Eu acho que é por aí mesmo. Assim, pode parecer exagerado, mas você não se completa como ser humano se você não conhece o seu passado, se você não é capaz de reconhecer, identificar, né, o teu lugar, o teu espaço, enfim. Acho que são elementos extremamente importantes, assim como a arte também, que saiu dos currículos, né, das escolas. Enfim, são aspectos claro, que vão afetar principalmente aqueles que estão no sistema público de educação, né? Sem falar de que, do ano passado para cá, esses alunos também são os que estão sendo mais afetados com a pandemia, né? Porque as escolas privadas conseguiram, de alguma forma, se organizar internamente, enfim, né? E dar continuidade às ações. Então, agora, também acho que é preciso uma ação, vamos dizer, de parte do museu, né? Uma ação educativa mais forte, mais potente, para levar as pessoas para dentro do museu, uma relação mais estreita com as escolas também, né? Que a relação não seja uma relação pontual. Eu levei meus alunos no museu, pronto, acabou ali, né? Já aprenderam a história da cidade, como se isso fosse o suficiente para que as pessoas se apropriassem de algo que pertence a elas, né? Mas que elas não conseguem se identificar por conta do mundo que a gente vive, né? Que conduz a um outro caminho. Então, acho que essa seria uma missão importante. Eu estou pensando muito em Campos, né? Assim, ao falar isso, pensando muito localmente. Ou talvez São João da Barra não tem museu ainda, né? Tem a casa, verdade, tem a casa de Câmara e Cadeia, é onde a verdade. gente montou uma exposição, inclusive. Isso, é verdade, tem a casa de Câmara e Cadeia. Então, assim, mas é preciso ter mais vontade política para que esses espaços aconteçam, né? É preciso ter mais vontade política das escolas públicas e dos espaços que a gente tem de museu na construção desse diálogo. E Campos, por exemplo, tem, além do museu, Campos tem um arquivo público, né? E esse arquivo público ele tem uma área também museológica, vamos dizer assim, ele tem um espaço de memória, né? Vamos dizer, expositiva, né? Que trata da história do espaço, um pouco da história de Campos. Então, assim, é preciso ter políticas realmente potentes que façam com que essas instituições cumpram efetivamente seu papel, né? Eu acho que é um pouco isso. Vou deixar as meninas também falar. Vou pegar o gancho aqui, né? Porque aqui São João da Barra é uma cidade histórica, né? Muito antiga e existe ainda hoje a antiga Casa de Câmara e Cadeia, que foi um espaço que se manteve preservado e que hoje em dia funciona como uma espécie de museu.
Mas é interessante falar disso, porque, como a Simone estava falando, não é só você ter um espaço ali para as coisas, é preciso você ter uma formação de público que entenda que o museu não tem uma definição encerrada, né? Ele pode ter diferentes usos e ganhar diferentes dinâmicas conforme o uso que a comunidade faz. Inclusive as próprias pessoas que trabalham nos museus muitas vezes não têm uma reflexão sobre o que significa aquilo, sobre o que pode ser feito ali, entendem aquilo como mais um espaço público e não como um espaço dinâmico, que os acervos eles não estão ali jogados como uma história velha, mas que eles podem ser ativados, podem ser revisitados e ganhar novas dinâmicas de trabalhos com ações educativas com a comunidade. Existe uma série de iniciativas que poderiam acontecer nesse museu, por exemplo, que não acontecem, que ele fica lá muito fechado. A gente realizou lá algumas atividades, porque a gente acha isso importante também, e toda vez que a gente realiza, a gente fala sobre isso. Mas sim, é isso, existe esse espaço, porque é uma cidade histórica, mas existe muito pouca ativação desse espaço, né? E quando eu penso assim, né, tentando responder a sua pergunta, que assim, realmente é muito difícil, né? O que cabe ao museu, qual a função do museu na sociedade, eu acho que é um espaço de debate, de construção de identidade, de referenciamento da própria comunidade no território. Eu acho que é um espaço de educação, um espaço de formação crítica. Agora, ele pode ser isso tudo, não que ele seja, né? E acho que nesse sentido é importante a gente refletir, a gente tentar produzir também ações educativas nesse sentido com as próprias pessoas que trabalham nos museus, que às vezes não têm essa dimensão do quanto ele é aberto e do quanto aquilo pode ser vivo e potente para engajar cidadãos em relação à própria história, porque a gente não pode esquecer, né? A gente fica falando da nossa história dos museus, o quanto, na verdade, tudo que sobrou para a gente da nossa história é muito de resistência, porque a nossa história ela é uma história europeia, né? É uma história que foi escrita também da perspectiva dos europeus que chegaram aqui e destruíram o que era aqui antes, né? Então tem resquícios, tem restos, tem rastros, e hoje em dia a nossa história também está sendo colocada em xeque de novo, né? Quando a gente banaliza o que foi a ditadura, né? Quando a gente banaliza o que foi a escravidão, quando a gente silencia o que aconteceu aqui, né? A formação desse país, quando isso não é pauta, né? E a gente está tentando tirar esse debate das escolas, que é onde isso se forma. Então, assim, o museu, na verdade, a gente está muito sensível com esse tema, né? Então, a gente está falando muito realmente sobre isso. E eu ia falar outra coisa aqui, que é, assim, você veja bem, o Museu de Campos, ele está na Praça São Salvador, e a gente tem ali um dos maiores patrimônio arquitetônico eclético do Brasil, está aqui em Campos, né? Assim, acho que está entre as cidades que detêm esse patrimônio. O Museu de Campos poderia ser o centro da cidade de Campos, né? Ele podia ter um outro contexto que não precisa ficar fechado naquela casa, especialmente, que foi a casa do Visconde, mais a biblioteca da prefeitura. Não precisa ser aquele espaço, ele podia ser um museu que ele, se ele tivesse tentáculos, vamos dizer, por todo aquele centro da cidade, né? Pensar o museu numa casa especialmente fechada, né? Como é que ela pode ser muito mais amplo? O espaço da cidade pode ser o museu, né? Não, só para encerrar assim, a minha fala, eu acho que existe um imaginário de que o museu é aquele lugar de coisa velha, e que é um saco, né? Até a gente passou por um texto que alguém falou, o museu é um pouco menos chato do que ir ao dentista, né? E o museu é um negócio que você vai ali, que a tua mãe te levou um dia, mas aquilo não se tem a percepção do museu na dimensão viva e que pode ser muito atuante para a formação pedagógica, política das próximas gerações e de toda a comunidade, né? Aquilo pode ser um dispositivo muito importante. Agora, realmente, não sei se as pessoas estão conectadas com essa perspectiva de museu, né? Às vezes parece que as pessoas têm uma ideia muito velha ainda de museu com coisa velha, com lugar morto, de passado, e não de futuro, né? E o museu pode ser visto como lugar de futuro também. E eu acho interessante assim que tem toda essa questão do museu com esse lugar, né, de guardar coisa velha,
e de ser um lugar de depósito, e ao mesmo tempo tem todo um desejo de memória, um desejo pelo passado e uma mobilização em torno de onde eu vim, né? Que são coisas coletivas, né? E isso coexiste, né? Então na função a função social do museu, né? Qual é o papel do museu na realidade que a gente vive? É justamente conseguir se associar a esse desejo de memória que as pessoas têm, que as coletividades têm, esse desejo de pertencimento, e potencializar isso, e transformar seu próprio lugar. E o museu, o campo do museu, ele é muito rico em experiências que dão conta disso, né? Esse ano, mais ou menos na mesma época, eu assisti uma live que reunia o pessoal do Museu da Maré, no Rio de Janeiro, que é uma grande comunidade, uma grande favela, que tem um museu antigo, que é um marco, né, no campo dos museus também, um museu produzido dentro da favela, pelos moradores, com toda uma perspectiva, né, de contar a história da Maré. E nessa live tinha também o pessoal do Museu de Siloé, que é uma localidade em Cali, na Colômbia, que é o Museu Popular de Siloé. E próxima data que eu vi essa live, também estava no lançamento de um livro que era sobre a história de Custodópolis, um bairro aqui de Campos. E as três falas, né, em lugares completamente distintos, com perspectivas totalmente distintas, nas três falas surgiram o seguinte: como é interessante, como seria interessante registrar a narrativa dos nossos moradores. No caso, o Museu da Maré já vem fazendo isso, Siloé vem fazendo isso, e na live de lançamento desse livro, que eu vi, eu infelizmente não vou me lembrar o nome, mas depois eu posso mandar para vocês, o autor do livro falava como eu gostaria de fazer uma casa naquele bairro, que guardasse as suas memórias, que narrasse as memórias daqueles moradores. Ou seja, o desejo de memória plena ali, de potência, louco para acontecer, e as pessoas super ansiosas para ter esse espaço. Então, esse desejo, ele existe. Como a gente associa esse desejo, essa potência, essas iniciativas que já estão acontecendo, que se colocam como um lugar de reflexão, como um lugar para a sociedade se olhar, olhando para esses museus, se criticar, olhando para esses museus. E como que a gente associa, então, essa potência, esse desejo com esse lugar de se criticar e de se reinventar? Então, o museu ele tem muito trabalho, né? As pessoas que estão no museu, seja o museu mais tradicional, né? O museu que tem um acervo mais tradicional, seja o museu que tem uma perspectiva mais inovadora, todos têm esse papel, que é de pegar esse desejo de memória, esse desejo de pertencimento e conseguir tornar isso permanente, conseguir fazer disso um pacto pela sociedade. É difícil colocar no museu esse lugar quando a gente olha para a sociedade e vê os nossos pactos mais básicos se desmantelando, né? De respeito à existência do outro, de respeito às maneiras diferentes de narrar como a vida surgiu, ou as outras religiões, a tolerância à religião. Esses são os pactos mais básicos, e a gente tem tido dificuldade de manter esses pactos, que dirá conseguir um pacto em torno do museu que torne ele um espaço de pertencimento. Então, é um momento muito desafiante. Mas quando eu vejo essas iniciativas de museus em que as pessoas ainda acreditam, as pessoas colocam lá, né, a sua potência e narram suas memórias e colocam suas histórias e querem fazer mais, e olham para suas realidades e dizem: aqui cabe o museu, aqui caberia a narrativa dos moradores desse bairro, aqui caberia uma casa, aí eu acho que o museu tem chance, e consequentemente a sociedade. Então, A exemplo são de desafios. Bacurau. Isso é como o Bacurau, né, da vida real, né? É um lugar de resistência. Então, há quem olhe para o museu e veja: aqui é um lugar de resistência, precisamos batalhar por ele. Né? E isso é um processo de construção social muito, muito intenso e que vale a pena apostar. Né? Mas é preciso que o museu acolha também todas essas memórias, né? E não só a Exato. memória de uma elite, né? Enfim,
que é um pouco o e caso do que se a gente abrir à teve aqui, né? crítica, né? É, O museu exatamente, precisa se abrir à crítica, precisa, olha, é bacana, mas falta alguém nessa história. Quem é que falta nessa história? E por exatamente, que falta nessa história, né? exatamente. Isso é que é importante, né? A gente saber que não pode refletir só um grupo social, porque senão as pessoas, você mostra um museu em que você reflete uma sociedade, a elite da sociedade, quando você leva um aluno da escola de Guarulhos lá, ele não tem elemento nenhum para se identificar, né? Com o que ele vai se identificar lá dentro, né? Daquele espaço? É preciso também criar elementos em que as pessoas se identifiquem com o que elas estão vendo, porque senão é tudo muito distante dela, né? Uma mesa posta com louça né, inglesa, até para mim é distante, que eu não tenho louça inglesa, entendeu? Imagina, né, para um outro público. Então, assim, é preciso que o museu precisa ter esse diálogo com a comunidade, né? Não pode ser uma coisa estanque. Acho que essa é uma questão Um extremamente pouco o que nos importante. conecta, o que nos aproxima dessas experiências, né? Exatamente. Gente, tenho Aí só que seria um olhar bem agradecer crítico, vocês. né? Isso. Eu tenho só que agradecer vocês. Foi muito fácil conduzir a mesa, porque vocês já se complementam, então vocês já se chamam, vocês já se interagem, então foi muito tranquilo. Acho que foi a mesa mais fácil que eu já fiz na minha vida. Então, assim, muito tranquilo. Então, por cima, acho que até os ganchos vocês aproveitam também, uma da outra. Então, assim, vocês conseguem bater bola de uma maneira muito fácil e rápido. Então, assim, eu só tenho que agradecer a presença de vocês. Acho que o tema não se esgota por aqui, porque é um tema que fala de desejo, de respeito, de vida. Então, são itens que se renovam a cada dia, a cada momento. Então, o museu é um espaço de vida, né? Que ele se renova, ele se recicla. Então, a discussão não acaba. Ficou apenas uma reflexão, um recorte de reflexão neste momento. Estamos gravando isso, né? Então, assim, daqui a pouco terão outros elementos para colocar nessa mistura, né? Então, assim, o Tom da Ciência agradece a presença da professora Simone Teixeira, da Aline Portilho, que é produtora cultural do IFE e também pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais. Também agradece a Júlia Naidin, que é curadora da Casa Duna, em Atafona, em São João da Barra, e também é pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais. Obrigado pela presença de vocês. Foi um grande presente ter vocês aqui e ter contribuído um pouco com a divulgação da ciência, que é o objetivo do Tom da Ciência, com a divulgação também da cultura, que faz parte dos objetivos do projeto Tom da Ciência, que é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Muito obrigado, gente, pela participação. Obrigado mesmo por ter dividido um pouco do conhecimento de vocês com a gente.